E hoje eu resolvi no dia certo. Cadê? Fechar. Não, iniciar, né? É. Aí é o mesmo link sempre, né? Aí vocês avisem as meninas que está autorizado já. Deixa eu ver se está certinho. Não estou entendendo. Estamos aparecendo. Ah, é essa câmera. Ah, entendi. Gratidão. Aham. É isso. Entendi. Ah. Essa aqui, querem que apague? Eu apago. Fica muito escuro, não? Tem certeza? Não, eu coloco no sistema. Vou. Mas aí, como eu ia dizendo, quanto à nota, não se preocupem, ninguém ficou devendo essa. De hoje é 15, não é isso? Na nossa aula, na nossa 7ª aula, é a nossa segunda avaliação, e aí essa disciplina são 7 aulas e meia, não é isso? Na última aula, dependendo, será ou não a recuperação. Na aula meia, né? Será a recuperação. Então, de hoje a 15 a gente faz prova, mas vamos conversar sobre isso na próxima aula só, tá? Sobre essa, não se preocupem. Objetivo. Eu preciso só do retorno de quem não estava aqui. E as avaliações, elas não chegaram até mim. Por isso também que eu perguntei pela Jace. Porque, como no caso de vocês, eu não tenho acesso direto, não tenho um grupo, que eu possa me... É o mesmo. Deixa eu acho que eu tenho que ir aceitando, né? Deixa eu colocar aqui. Deixa assim por enquanto, para ir aceitando. Quando elas... não apareceu nada ainda. Não. Então, aí não chegaram até mim. Nem o nome de quem fez, consequentemente, nem as avaliações. Eu só estou com as provas de quem estava aqui em sala, tá? Vou deixar... Sensível pra caramba. Eu tô me escutando, eu vou ficar tonta. Aceitar. Ué, cadê? Lucileide, olá, boa noite. Boa noite, meninas. Com quem eu posso deixar? Uma de cada vez, calma. Sem briga. Sobre... Professora, não estou ouvindo nada. Não tá me ouvindo? Ui, chega. E agora? E aí, nada, meninas? Cadê o som?
Tô ouvindo a professora, não. É porque eu tô calada. Érica. Essa é você? Ah, olá, boa noite. Boa noite, nada? Não? Ui. Olá, boa noite. Não tem homem, né, nessa turma? Não tem ninguém que entra com o celular do filho ou do marido, não? Tá, tá ligado? Olá, boa noite. Olá, tudo bom? Boa noite. Não. Professora, a senhora está me ouvindo? Tô ouvindo bem baixinho, como se estivesse bem longe. Só dá para ouvir a senhora Olá, se eu boa colocar o noite. telefone bem Olá, no olá, ouvido. boa noite. Olá, boa noite. Dois, três. Olá, olá. Estão me ouvindo? Muito baixinho, muito baixinho. Mas ele já tá bem aqui, ó. E é? Deixa eu ouvir. Pior que eu falar e eu me ouvir ao mesmo tempo vai ser rojão agora. Eu estou Olá. ouvindo, professora, a senhora, Mas porém, tô ouvindo mais bem aqui. perto do ouvido, mas já vai escutar. É, tá bem baixinho, bem baixinho. Ah, eu imaginei que poderia ser o filho ou o esposo de alguém, né? Acontece. Cadê? Pede para ela enviar novamente, que eu recusei, né? Ai, meu Deus. Mas só Eu tá vou cortado. colocar um fone de Sério. ouvido, Vou tentar professora. falar mais alto. Não tô ouvindo vocês, meninas. Se vocês estiverem falando, não tô ouvindo. É melhor vocês falarem no chat. Ou então mandem no grupo de vocês e as meninas me repassam aqui. Tá ruim, né? Isso tem acontecido nas outras aulas. É, o meu, inclusive, não pega. No meu celular não tá pegando. Tá. Olá, boa noite. É complicado. E não tem nem onde mexer no volume aqui, né? Não faz diferença. Tudo bom, professora. Pede para as meninas colocarem um fone que dá para escutar a senhora tranquilo com o fone de ouvido. Eu estou conseguindo ouvir normal. A Maísa está pedindo para a professora aceitar, por favor. Tá? Que bom. Então, todas vocês, deixem o microfone desligado. Eu vou tentar falar o mais alto possível. A minha voz não é essa coisa toda, mas tentarei. Sim, como eu estava falando, a questão aqui na sala, eu preciso que seja me passado depois o nome delas e o conteúdo, né? E o estudo dirigido, porque elas não chegaram até mim, tá? Então, repassem aí, por favor, no grupo
para que as meninas me repassem. Eu acho que hoje teve uma menina que falou comigo, deixa eu ver aqui o nome dela. Clécia Alexandre. Pronto. Ô, foi a uma. professora, é o E resumo. a Geice. É Geice, né? Que falou comigo também. Isso. Pronto. Mas o restante não falou. Até aqui ninguém mais falou comigo, nem um número estranho, nada. Então, sobre o estudo dirigido da aula anterior. Porque elas não estavam aqui. Eu acho que foram 3 ou 4 meninas, né? Eu não sei nem quantas são, porque eu não tive contato ainda. Eu preciso que Eu elas... vou enviar hoje. Quando eu colocar as notas de vocês no sistema, eu vou ter uma noção real de quantas estão faltando, né? Mas, como eu não coloquei ainda, vocês podem se adiantar e fazer isso, tá? Ah, Maísa, é essa, entendi. Ok. E aí, sobre o estudo dirigido, vocês ficaram com alguma dúvida sobre a leitura que foi feita aqui em sala? Acharam o texto difícil de ser compreendido? Um pouquinho. Eu imaginei que algumas de vocês tivessem dificuldade, não nele todo, mas em alguns momentos. Só que, surpreendentemente, todas as respostas de vocês, a última, no caso, que era a que me interessava, entender se vocês tinham entendido o raciocínio do texto, todas estavam corretas. Mas ainda assim, eu gostaria de saber, não é que a gente usa no dia a dia, assim, né, para conversar. Mas deu para captar, né? A maioria não, todos vocês captaram a ideia do texto, algumas de uma forma, outras de outra. Leni. Mas todas captaram. Vocês querem que a gente faça a leitura do texto? Vocês acham necessário destrinchar alguma coisa aqui? Ficou alguma dúvida? Não? Tem certeza? Então tá. Porque pelo menos uma ou duas de vocês tivesse errado, eu iria fazer vocês acertarem. Logicamente, ficou o entendimento de que vocês tinham absorvido, né, sobre o que o texto se tratava. Então, fica a critério de vocês. Vocês não acham necessário, então? Tá. Então, vamos lá para o conteúdo de hoje, que não é muito extenso, é um conteúdo bacana. E no final eu vou entregar um textinho para vocês novamente, mas vocês não vão me entregar nada. Dessa vez eu coloquei, se alguém quiser, pode anotar, porque aí já pode entrar em contato direto comigo, caso vocês já não tenham, pego o número no grupo de vocês, tá? Esse slide, eu encaminhei o slide da outra aula? Não, né? Vou encaminhar esse e esse aqui. Não encaminhou não, professora. Eu pedi a senhora, só que a senhora não enviou não, nem o primeiro nem o segundo. Entendi, tá certo. Vou encaminhar. Me lembre, vou encaminhar, viu? Eu lembro. Bem que a senhora falou que é difícil de falar com a senhora. É a Geice? É, professora, é a Geice. Você tá melhor, meu bem? Tô, professora, eu tô melhor, graças a Deus. Só uma dorzinha de cabeça que eu tô sentindo, mas Você falou, eu vi, mas eu respondi mentalmente e nunca mais, né? A informação chegou até você, desculpa. Mas eu vou falar com você quando chegar em casa. Você tem um Tá crédito certo. sem me responder, só um dia, tá? Ó, Tá certo. eu gosto de explicar que os meus slides costumam ter um pouquinho mais de conteúdo e menos tópico, porque, pelo menos na outra turma que eu estou, acho que já na quarta ou quinta disciplina, eles não têm acesso à apostila. Então, tudo que eles têm, a maior parte de conteúdo e de acesso ao conteúdo, é o que eu trago aqui, nos slides. Então, como as provas eu faço baseada nos slides, é justo que tenha bastante conteúdo, para que depois, quando vocês releiam em casa, vocês entendam o raciocínio, sem que seja preciso ficar puxando pela memória o tempo inteiro da explicação que eu dei, né? Então, costuma ter bastante conteúdo por isso. Slide, teoricamente, pelo correto, é uma questão de tópico ali, para você estar só lembrando de palavras-chave, né? É o correto.
mas eu gosto de trazer logo essa explicação por isso, tá? Foi assim na outra aula e vai ser assim daqui por diante. E aí hoje a gente vai falar sobre liderança e influência sobre o grupo. Parece que talvez não tenha muito a ver com psicologia, nem com enfermagem, nem com vocês, mas tem total a ver, e a gente vai entender já já o porquê. Conceitual. De acordo com espírito ou apetência para liderar, ocupar a posição de líder, de autoridade, ou ainda pessoa ou conjunto de pessoas que exercem essa função, que é a liderança. É um conceito que eu acredito que a maioria de vocês aqui já tenha. O aspecto individual tem um jeito de funcionar, não tem um modus operandi de vocês. Por isso. E todo líder tem exatamente as mesmas características. Isso não existe, tá? Cada líder tem um jeito de funcionar. Tem algumas peculiaridades que os líderes têm em comum, mas isso não tira a individualidade de cada um. Então, a liderança ela pode ser analisada sobre esse aspecto individual e sobre o aspecto social, como um fenômeno de todo um grupo, né? E aí, a atual tendência da psicologia social, lembra que eu falei na nossa aula, antes do estudo dirigido, que tem diversas linhas da psicologia? Então, na psicologia social, que é a psicologia voltada para o estudo da sociedade, ela não foca no indivíduo, na infância, em traumas, não. No estudo social, num contexto de grupo, social, grupo. Bem entendido. Diretamente ligada ao... Mas elas são dinâmicas, elas são mutáveis, elas estão em movimento. Então, ela é voltada para isso, tá? E aí ela se liga com a liderança. Líderes, não temos? Temos líderes. Tá. Mas aí eu mal tô me mexendo. Vou ter que dar aula assim, como se eu tivesse com torcicolo. Poxa, cara. Pior que se eu deixar ele aqui e eu esquecer e sair andando, ele vai simplesmente cair. É porque fica cortando, professora, mas dá para ouvir a senhora falando. Dá? Que bom. Dá, mas cortando. Ô, professora, a senhora falando aí sobre liderança. As meninas disseram que eu sou uma ruim linda e tudinho vai apanhar, viu? Peraí, mulher, peraí. Deixa eu desacelerar o teu áudio aqui no WhatsApp. Peraí, rapidinho. Professora, a senhora botou... Peraí, fala um pouquinho mais devagar. Como é? Tá ouvindo, professora? Alô? Professora? Oi, pode falar. Só um pouquinho mais devagar. Fale para as minhas gatinhas aí, que se elas disserem que eu sou uma ruim líder, tudinho vão apanhar quando eu chegar aí. É verdade, você não está aqui. A líder na turma não está no dia da aula sobre liderança. Vamos conversar Não sobre é, E a vice professora? também, viu? Se reclamar de Sim. mim, já sabe. Bem, pois é. Achei cabalístico, né? Mas tudo bem, vamos embora. Olha só. E aí, nós podemos trazer um conceito de liderança também enquanto fenômeno social, que vai implicar em situações de grupo, em situações de campo, com realizações específicas, que são relativas a muitas funções, né? E essas funções são, por exemplo, conduzir um grupo à realização de seus objetivos e metas. Perceba, o líder ele tem essa característica de condução da ideia e da realização de objetivos e metas de um grupo. Nesse contexto, lembra que a gente está falando dentro do social, dentro da psicologia social, tá? Melhorar a qualidade das interações entre os elementos do grupo. Então, além de ter como foco realizar os objetivos e metas, não é realizar de qualquer forma, é realizar com uma melhoria da qualidade das interações entre as pessoas que estão dentro daquele grupo. Realizar a meta ou o objetivo por realizar não é interessante.
para um líder que entende que o processo é tão importante quanto o objetivo. Não sei se vocês já ouviram aquela frase do Maquiavel: os fins justificam os meios. Então, tipo, não importa o que você vai fazer para chegar lá no objetivo. O importante é que você faça e que o objetivo seja atingido. Não é assim que funciona, ou pelo menos não é assim que deveria funcionar quando a gente fala de liderança, né? Quando a gente entende que a gente está lidando com diversas pessoas, situações múltiplas, e essas situações e pessoas, elas podem ter um objetivo em comum, uma meta, mas elas têm modos diferentes de funcionar, né? E por mais que a gente tenha o mesmo objetivo, às vezes o processo, a linha de raciocínio é diferente para cada um. Por exemplo, nesse momento político que a gente está vivendo agora, eu imagino, eu espero muito de coração que todo mundo no nosso país queira viver em paz, queira viver bem, queira saúde para todos, educação para todos, uma vida de qualidade para todos, comida na mesa para todos. Ok, talvez, eu espero muito que esse seja um objetivo em comum. Todo mundo vai querer atingir esse objetivo da mesma forma? Não. Não, porque aí a gente tem esquerda, a gente tem direita, a gente tem liberalismo, a gente tem anarquia, a gente tem uma série de linhas de raciocínio políticas para, teoricamente, se chegar ao mesmo objetivo em comum. Quando você lidera, né, teoricamente, é essa mesma linha de raciocínio, de você entender que tem diversos mundos ali funcionando e em prol de um objetivo, de uma meta em comum, tá? Mas aí você precisa entender e administrar essas diferenças ali. Contribuir para a consistência e coesão grupal, consistência no sentido de se manter firme, de consistente mesmo, e de coesão, de união, tá? E facilitar a disponibilidade de recursos e a expansão do grupo. O líder, ele é também um facilitador. Ele não é só alguém que está ali à frente por estar, por status. Ele tem algumas funções, e essas são apenas algumas delas. A gente vai ver mais um pouquinho adiante. E aí a concepção de liderança, ela sempre esteve ligada à da influência exercida no grupo pelo líder. Um líder, ele faz ou não faz diferença no restante do grupo? É realmente um exemplo? Vocês acham que, por exemplo, se a gente pensar na condução das aulas aqui de vocês, quando sou eu que estou aqui na frente, quando é um outro professor que está aqui na frente, o professor X, Y, Z, enfim. A forma de condução aqui é sempre a mesma? Não. Mas, de certa forma, todos nós viemos aqui com o papel de liderar, né, uma turma como vocês, trazer um conteúdo, aprender com vocês também, enfim, fazer essa troca aqui. A liderança, ela deixa claro que, sim, o líder ele tem um papel extremamente influente sobre um grupo. Um líder que não entende a complexidade e as diversas nuances que liderar, né, inclui, ele dificilmente vai fazer uma boa liderança e dificilmente aquele grupo vai avançar. É muito, muito difícil, a não ser que o grupo por si só se una. A Bia, professora. Oi? O quê? Não entendi. Tudo bom? Nada não, professora. As meninas entendeu aí. Não entendeu? As meninas entendeu aí. As meninas entendeu aí o que eu quis dizer. Ah, eu não entendi. Só tá para a senhora ouvir, é? Eu estou ouvindo sim, não era para eu ouvir? Não, as meninas estão ouvindo da sala? Estão. Eu falei a Bia. Quem? Ah, foi uma boa referência? Foi, sim. Tá bom, professora. Referência? Eu vou parar, professora. Eu vou parar. Dei aula. Eu vi sua cabeça, viu? O corpo fala. Tô brincando. Entendi. Mas olha só. Tudo bem. E aí, essa referência de liderança, ela precisa ser realmente uma referência em tudo que ser líder
inclui. E aí, novamente, né? E aí, continuando. Espera aí que eu acho que entrou alguém. Será? Não, não entrou não. Fica fazendo uns barulhos. Nada legais. Então, vamos lá. Eu não sei onde baixa, tu acredita? A minha leitura é pouca nessa área. Então, um líder ele pode influenciar de fato um grupo, como vocês bem disseram, né? Sim. E um grupo, ele pode influenciar um líder? Também é uma troca. Só se dá aquilo que se tem também. É? Caramba. Sim. Né? Sim e sim. Tanto um líder pode influenciar um grupo, quanto um grupo, ele pode, sim, influenciar totalmente um líder, tá? Esse mecanismo de liderança, ele está relacionado com as características que são valorizadas pela comunidade em que a liderança está inserida e pelos padrões por ela estabelecidos, sendo frequente que tipos de liderança sejam aceitos por alguns grupos e rejeitados por outros. Então, por exemplo, vocês citaram o exemplo da Bia, da outra moça, que ela era líder de vocês anteriormente. Sendo ou não sendo uma boa liderança, vocês hão de concordar comigo que há algum motivo para ela ter sido eleita líder. E que... O motivo era, professora, porque ninguém queria ser. Ah, entendi. Mas, dentro da liderança dela, haverão pessoas que vão gostar e haverão pessoas que não vão gostar. Concorda? Esse foi um péssimo exemplo, então. Vamos deixar a Bia para lá. Eita, era para mim estar aí nessa aula, professora. Entendi. Mas, às vezes, ela não teve tempo, né? Vocês ficaram pouco tempo com a outra turma, né? Mas ela já era líder quando tu falou isso? Deixa a bichinha no canto dela. É complicado, mas aí, olha só. Não tô levando um assunto desse negócio. É complicado, foi só para exemplificar que é complicado. Mas, dentro do papel, né, que se exerce enquanto líder, por exemplo, tem algumas coisas que você pode fazer e tem algumas coisas que você não pode fazer, né? E uma das coisas que você faz o tempo inteiro, querendo ou não, é influenciar. O tempo inteiro. O que você faz, o que você deixa de fazer, o que você cala, o que você fala, o que você decide, o que você negligencia, tudo é uma referência para os seus liderados. E vice-versa. Talvez não com o mesmo impacto, porque o líder é uma figura só. Então, né, vocês vão concordar que uma pessoa só é mais facilmente visualizada do que muitos, né? Por exemplo, eu aqui sou mais alvo do que vocês aí individualmente, pelo meu olhar apenas, que é um só, para visualizar todas vocês. Vocês são muitos olhando só para mim, entende? Então, é uma troca que acontece o tempo inteiro, mas que tem nuances diferentes, né? Caminhos diferentes, digamos assim. E aí, como o texto fala aqui, algumas características são valorizadas dentro dessa liderança por uma comunidade específica onde esse líder está inserido. E, opa, querido, não. E algumas dessas características podem ser muito bem aceitas e outras não. Então, a mesma característica pode fazer total diferença para um grupo de maneira positiva e para outro de maneira negativa. É uma liderança que não é bem aceita aqui, no meio de vocês, pode ser totalmente aceita em outro local. Isso pode acontecer. Porque liderar e ser liderado, que também não é fácil,
diz muito sobre a parte individual de cada um, como a gente viu anteriormente, né? Tem a ver com o social também, mas também está ligado a quem somos, a como vemos as coisas. Tem uma frase que eu gosto muito, que ela diz o seguinte: nós não vemos as coisas como elas são, nós vemos as coisas como nós somos, né? Então, uma mesma coisa, ela pode ser definida de diversas formas, porque várias pessoas têm diversos olhares, né? Então, por exemplo, se chegar alguém aqui e ver essa sala nessa configuração que ela está aqui agora, para algumas pessoas ela vai estar cheia, para outras pessoas ela vai estar vazia, para algumas pessoas vai estar correto. Eu? Só um momento, menina. Eu sei, Jennifer, que você tá sentindo saudade de mim hoje aí na sala, bichinha. Minha gente, aconteceu alguma coisa? Cadê a professora, hein? Só dá para ouvir a voz da Nayara daqui. Nayara, Nayara. Só dá para ouvir a tua voz bonita. A minha voz é maravilhosa. Eu estou dando aula aqui para as meninas. Olha ela. Cadê a Cauane, hein? Ei, Nai, cadê a Cauane? Tá bom. Oh, avisa aí a Érica que. Né? Avisa a Érica que eu não fui. Lógico que eu não fui. Que na próxima, quando voltar, eu pego a luva e a touca.
Espia pra ir, mas é presepeira, viu? A professora saiu, foi, Nai? Ô, Dai, eu pensei que tu ia pra escola hoje, é? Não, mulher, fui não. Foi Dai ou foi Nai que tu falasse? Gente. Foi você mesmo, Dai. Não, nega, até ia, mas homem, tava morrendo de cólica e desisti no meio do caminho. Será que aconteceu alguma coisa com a Cauane, que pediram aqui água, uns copos pra ela? A professora foi até ela, foi? Oxe, procura aí saber, minha gente. Que parou a aula assim, hein? Ô, Nayara, a Cauane tá passando mal, é? Nayara! A Cauane tá passando mal, é? Ô, Gerald, a Cauane tá passando mal, é? E o que houve? Você sabe dizer? Ansiedade. Pode ter perguntado logo eu. A professora foi até ela, foi, Nayara? A professora foi até ela? Foi ajudar ela lá. Ela vem já. A gente perguntou se ela pode dar aula para vocês. Vem, Jennifer, cuida. Enquanto isso, falem aí dos negócios, minha gente. Ô, pessoal, e o trabalho todo? Que trabalho, hein, Dai? Daiane? Oi, o pessoal, e o trabalho? Todo mundo tirou 2, todo mundo tirou 10, todo mundo Que tirou... trabalho do microbiologia? Não, o da professora Ítala, aquele que a gente Ah, o fez. que eu vou entregar hoje, né? E ela não deixou uns com a menina aí da sala? Foi, eu vou entregar o meu ela hoje. Valia quantos pontos? Acho que era 2. Eu vou entregar ela, daqui para mais tarde eu entrego ela o meu. Ela nem responde a pessoa. Eu também mandei mensagem para ela tem 1 ano, ela nunca me respondeu, não. Minha gente, já tô preocupada aqui com a Cauane, pelo amor de Deus, viu? Era isso que eu ia dizer, eu também estou preocupada com ela. Alguma de vocês, desçam lá embaixo para ver como o Cauane tá, por favor, e fala aqui para nós.
Vixe, ninguém me ouviu daí. Tá ruim, viu? Eu tô aqui meio roendo já de preocupação. Daqui a pouco eu dou um grito, quero ver a menina não ouvir. Gente doida. Pessoal, vão lá embaixo saber como o Cauane tá, por favor. Foi a Ariane que falou, não foi? É a Ariane, né? Quem tá falando? É a Nai? É. Cadê a Ariane? Não foi não pra aula? Foi como tô vendo, eu não tô ouvindo a voz dela? Tá calada demais hoje mesmo. Ah, e eu aqui me mostrando. Eu tô com a farda ainda, olha, que eu ia nem fui. Tá me vendo daí? Olha, outra, a Dayana é outra, também não escuta. Ela ficou lá embaixo com Ô, professora. o nome dela. Professora? Olá, meu bem. Cauane tá bem? Ela vai ficar. Ela ficou lá na cantina com as meninas. Mas já ficou mais tranquila. Eu, infelizmente, não posso ficar lá, né, o restante da noite, mas conversei com ela. Eu só saí de lá quando ela estava mais calma. E ela vai ficar bem. As meninas estão lá com ela. Como é o nome? Érica, né? Ciele, Mariane. Certo. Tá certo, professora. Vai ficar tudo bem, eu creio. Amém. Tá, então vamos lá. Então, como eu ia falando, né? A questão da liderança. Diferentes lideranças podem se adaptar a diferentes locais, tá? Isso também vai muito das características do líder e de quem está sendo liderado. É difícil, por isso, destacar, como eu falei anteriormente, capacidades únicas que favoreçam a liderança individual em todas as circunstâncias. Então, como eu falei, você não vai encontrar um líder, aliás, um conjunto de regras e de características que você olha e diga, olha, todos os líderes têm exatamente isso aqui. Isso não existe. Tá? Cada um tem uma forma de liderar. A liderança é um processo de estímulos mútuos, como a gente já concordou anteriormente. É daqui para aí, daí para cá. Tá? E aí, a liderança, ela tem funções específicas, né? Apesar de, como eu falei, não ter características fechadas num grupo, mas tem algumas funções que o líder, ao contrário dessas características que não são tão específicas, algumas funções elas são, tá? O mínimo que um líder tem que fazer tá aqui. Planejar. Líder sem planejamento não funciona. Não adianta você chegar e sentir só o fluxo da maré, da vida, do projeto, do processo, não. Você tem que planejar, tá? Tem diversas formas de planejar. Planejamento a curto prazo, a longo prazo, enfim. Não importa o tipo. Às vezes, mais de um tipo de planejamento você pode utilizar, mas precisa planejar, tá? Controlar, não tem como. Um líder, ele tem um controle ali da atenção, tem um controle de informações, ele tem um controle de conhecimentos, muitas vezes. Mas ele tem esse controle, sim. Unificar é função do líder, trazer essa unificação. Um líder que aparta, que aponta aqui e ali, que joga um contra o outro, não é líder, tá? Líder unifica, líder junta as pessoas, traz o entendimento que diferentes ideias podem sim funcionar no mesmo ambiente. Você não tem que concordar o tempo inteiro com o outro. Aqui eu tenho certeza que a gente não concorda sobre tudo, mas a gente precisa entender a linha de raciocínio mínima do outro e respeitar. E não invadir o espaço do outro e nem se permitir ser invadido também, que é outra característica muito importante. Tá? Integrar, e é praticamente a mesma linha do unificar, só que o integrar entra mais nisso, de fazer as ideias diferentes convergirem em algum momento ali. E é isso que faz funcionar também. Quando você discorda de X e de Y, em algum momento
aquela discordância, ela não é 100%. Tem um ponto em comum, sabe? E é função do líder encontrar essa coisa em comum ali para fazer a coisa funcionar. Distribuir funções, distribuir motivação, distribuir regras, distribuir elogios. É função do líder distribuir, tá? Se entregar. É função do líder mediar. Os liderados, eles nem sempre vão estar numa sintonia bacana, ou entre eles, ou entre, né, com o próprio líder. E aí o líder tem essa função de fazer essa mediação, de mediar conflitos. Inclusive, quando eu me formei em serviço social, foi uma das coisas que mais me pegou, assim, porque é uma profissão que media o tempo inteiro. A gente está ali o tempo inteiro mediando direitos, mediando relações, mediando obrigações do Estado, enfim. E é uma característica que ficou forte em mim, mesmo eu nunca tendo exercido o serviço social na prática, só enquanto professora, mas é muito forte isso, de você entender o conceito de mediar, sabe? Não é mudar a ideia do outro, não é puxar a sardinha para o seu lado, como fala, é entender a linha de raciocínio de um, a linha de raciocínio do outro e encontrar esse ponto em comum. Ou mesmo que você não encontre, ainda assim você conseguir selar um entendimento ali. A mediação ela não é fácil, porque nem sempre esse ponto em comum ele vai aparecer. E aí, se você, enquanto líder, não consegue fazer essa mediação, não consegue ter esse jogo de cintura, fica muito difícil de você trabalhar com pessoas que pensam de maneira diferente. Organizador, o líder, além de ser uma pessoa organizada, ele tem que estimular essa organização no grupo, tá? Executar é outra função do líder. Percebe que tudo isso aqui fica meio que no campo das ideias, mas o líder ele precisa agir. Tá? Líder não é só mandar. Liderar não é só mandar, não é só delegar. Liderança é também ação. Ele precisa executar. E principalmente ouvir. Tem muito líder que não ouve. Muito líder que não ouve. Isso aí em diversos campos. Líderes políticos, líderes religiosos, líderes acadêmicos, líderes em empresas, enfim. Eles estão acostumados a entrar, infelizmente, nesse modus operandi do dia a dia que não permite que você ouça. Você só fala, ó, faça, vá lá, faça isso, faça aquilo, e é complicado, né? E aí, por que ouvir é tão importante? Estando a liderança inserida nessa dinâmica de grupo, essas funções são exercidas sempre tendo em vista as diversas situações que se apresentam. Isso aqui acontece o tempo inteiro, mesmo que você não identifique que isso aqui está acontecendo, numa liderança de fato, isso aqui está sempre acontecendo. O líder está sempre planejando, ele está sempre controlando, unificando, ele está sempre ali, fazendo diversas coisas ao mesmo tempo, tá? Não havendo padrões estipulados da ação do líder, nem esquemas cronológicos e rígidos quanto ao seu exercício. Nada disso aqui tem uma ordem, tem uma sequência, como eu falei. São funções mínimas, básicas, que têm que acontecer, mas não tem uma ordem. Elas só precisam acontecer, tá? E aí, dentro desse contexto de liderar, a comunicação ela é extremamente importante. Falar, ouvir, comunicar-se é extremamente importante. A ação de transmitir uma mensagem e, eventualmente, receber outra mensagem como resposta, seja ela formal ou informal. E agora a gente vai entender como é que funciona. A comunicação formal é aquela que observa certos modelos e canais determinados pela organização. Eu trouxe aquela imagem ali, não foi à toa. É para a gente fixar que comunicação formal, ela se dá de maneira escrita. Então, documentos, atas, no caso de vocês que vão trabalhar na área da saúde, provavelmente em hospitais. Então, toda aquela documentação interna ali, tudo isso é comunicação formal, tá? Uma formalidade da instituição. Quando um dirigente deseja comunicar algum fato para a sua equipe, por exemplo, um líder do setor de enfermagem, ele muitas vezes utiliza um canal formal, como um e-mail. E-mail é meio de comunicação formal. Um memorando, uma carta, um informativo, enfim, um banner. Tudo isso, deixou escrito, é formal, tá? As comunicações formais, elas podem ser verticais, e aí
é como a linha mesmo, vertical, tá? De baixo para cima e de cima para baixo, e horizontal, de um para o outro, assim, de maneira reta, né? Vamos entender. Entre graus de autoridade diferentes, essa comunicação vertical, como eu falei, de baixo para cima. Então, do subordinado para o líder e do líder para o subordinado, tá? Visam informar, dirigir e instruir os subordinados, fornecendo alguma informação relacionada com as tarefas que ele tem a desempenhar. Justamente entra dentro daquelas funções que a gente definiu agora há pouco. Né? Fazem-se geralmente através de memorandos, de ordem de serviço, de reuniões manuais de procedimento, de correio eletrônico ou e-mail, enfim. E tem uma finalidade, que é reduzir a distância entre as chefias e os empregados. E perceba, ela tem uma grande importância psicológica, porque dão aos diferentes elementos possibilidade de participarem de forma mais real da vida da empresa. Quando um líder ele se comunica de maneira formal para um subordinado, perceba que você aproxima essa pessoa de você, né? Tanto a nível profissional quanto a nível humano, não diria nem pessoal, mas a nível humano, você aproxima, você deixa com que o outro, que é seu subordinado, se sinta participante do processo ali, daquele setor, tá? E as comunicações formais horizontais são entre graus de autoridade iguais, então de um líder para um líder, de um liderado para um liderado, de um técnico para um técnico, do enfermeiro para o enfermeiro, é nessa linha, de igual para igual, tá? É o caso da comunicação estabelecida entre o diretor comercial e um diretor de investigação, por exemplo. Percebam, um é comercial e outro é de investigação, mas ambos são diretores. É de igual para igual. E desenvolvimento. Acerca da melhoria da qualidade de um produto ou novos desejos de consumidores, por exemplo. São de setores diferentes, mas eles têm ali aquele objetivo em comum, que é melhorar a qualidade de um produto, por exemplo. Então, eles podem trocar essa documentação ali de maneira formal. Tem, como tudo na vida, vantagens e desvantagens. Aqui não dá para ver muito bem, mas eu vou ler para vocês. Vantagens dessa comunicação formal. Ela estabelece um diálogo da empresa com o público interno e externo. Então, por exemplo, quando você comunica uma reunião de maneira formal, você deixa lá a reunião documentada, ou no mural da empresa, ou você entrega, né, de mão em mão, é uma vantagem, porque você deixa documentado que aquela reunião vai acontecer. Então, se o funcionário não for, se ele é atrasado, se é que não viu, não vai ter como, porque tem aquela documentação que comprova. Padroniza os processos da empresa, deixa tudo de igual para igual, né? Dá credibilidade aos discursos gerenciais. Quando você vai escrever algo, você tem que se preocupar minimamente que aquilo ali esteja legível, entendível, que acesse, que a informação fique ali realmente, de fato, entendível, inteligível, né? E influencia o comportamento dos colaboradores, como eu falei. Retira um pouco aquele status da liderança e aproxima as pessoas. Porém, tem desvantagens também. Burocratiza a informação dentro da organização. Tem algumas coisas que elas poderiam ser ditas, verbalizadas, algumas coisas poderiam não ter esse arrudeio, digamos assim, do papel ali o tempo inteiro girando, ou da parte eletrônica, né? E-mail, WhatsApp. Pouco tempo, aliás, pouco trabalho em equipe, porque para se fazer uma documentação como essa, uma comunicação como essa, não precisa de muita gente. Geralmente, uma ou duas pessoas fazem. Então, fica aquela coisa ali centralizada. Então, muitas vezes, é a linguagem da pessoa que escreveu, que digitou, e fica muito pessoal, né? Falhas na comunicação, por exemplo, se você colocar lá, reunião no sábado, às 8 horas. Aí você não coloca se esse 8 horas é AM, PM, por exemplo, se é manhã ou tarde, aliás, se é manhã ou noite, e alguns funcionários aparecem pela manhã, sendo que a reunião é à noite. E aí, se é à noite, não é 8 horas, 20 horas. Né? Então, perceba, tem nuances bobas, assim, que podem realmente prejudicar e trazer falhas na comunicação. Dificuldade em personalizar as mensagens para os diferentes níveis de funcionário. Por exemplo, uma mensagem que vai ser redigida para se comunicar uma reunião, por exemplo, quando você entrega ela no setor
de técnico de enfermagem, no setor de radiologia, no setor dos diretores, no setor da coordenação e no setor de quem faz a limpeza. Percebe que não é a mesma linha de comunicação o tempo inteiro, até porque não são os mesmos interesses ali o tempo inteiro. E quando se é responsabilizado para se documentar algo nesse nível de comunicação formal, tem que se nivelar a conversa, tem que nivelar ali o entendimento do que está sendo produzido. E aí não é uma tarefa fácil. Né? Então, são algumas das desvantagens. Chega, meu Deus. E aí tem a comunicação informal, que é a que nós mais utilizamos o dia inteiro, inclusive. Né? É aquela que não utiliza os canais oficiais da instituição, nem precisa obedecer níveis hierárquicos. Ou, tá melhor? As meninas ficaram lá com ela? Tá certo. Tá, ok. Tá. Nem precisa obedecer aos níveis hierárquicos ou o organograma da empresa. Então, por exemplo, quando Érica, né? Não esqueça de me mandar o nome de vocês, viu? E notícias dela. Não, fale comigo no WhatsApp, viu? Melhor. Obrigada, viu, Érica? Vão com Deus, fiquem com Deus. Então, exemplificando. Por exemplo, quando dois colegas de trabalho conversam na hora do almoço, por exemplo, eles estão em um processo de comunicação informal, tá? O mesmo ocorre com as benditas conversas de corredor. Tudo isso é comunicação também, só que ela é informal, não vai ficar documentado que a gente conversa na cantina, por exemplo, né? E ela pode gerar o quê? Boatos. Esse formato de comunicação é muito complicado, porque não sei se vocês já ouviram aquele ditado, quem conta o conto aumenta um ponto. Eu conto X, quando minha colega vai contar, ela conta X mais Y, quando a outra vai contar é X mais Y mais Z, quando chega lá no final da conta, nem X, nem Y, nem Z, já não é nem o alfabeto todo, entendeu? Então, assim, essa comunicação é complicada justamente porque as pessoas elas têm um jeito de transmitir a informação e a outra pessoa ela tem um outro jeito de ouvir, decodificar aquela informação e tem outro jeito mais diferente ainda de repassar aquela informação. Então, perceba que são pelo menos 3 etapas. É como um fala, é como o outro escuta e como esse que escuta repassa. Então, para se gerar um boato, é muito fácil. Exatamente, aquela brincadeirinha que não é à toa, né, que a gente na hora brinca quando é criança, sem entender muito porque acha super engraçado que a informação que chegou lá no final da fila não é nunca do começo, né? Mas muitas vezes a gente nem entende o porquê. Mas é o exemplo perfeito, essa brincadeira, que deixa claro para a gente que se a informação ela não passar por todas as etapas corretas do falar, do ouvir correto e do repassar correto, ela vai ser distorcida. Não tem como, tá? E às vezes de maneira irreversível. Infelizmente. E aí existem alguns meios de evitar boatos no ambiente de trabalho. Vocês que futuramente vão trabalhar no setor de saúde, que é super interessante que boatos não apareçam, que é um setor que por si só, quando ele está funcionando, já é difícil, né? Porque hospitais existem para tratar patologias, doenças. Então, se funcionando já é difícil, porque a função dele é tratar coisas difíceis, você imagine se encontrar uns intempéries assim, que vão comprometer a relação dos profissionais que estão ali lidando com outras vidas. Inclusive, pode comprometer não só a relação interna, mas a relação com o paciente. E aí é menos interessante ainda, tá? Então, tem alguns meios de se evitar esses boatos. Por exemplo, quando você for fornecer alguma informação, a melhor defesa contra a rede de rumores é um bom ataque, pois os rumores eles tendem a prosperar na ausência de comunicação formal. Então, quando você for agir dessa forma aqui, toma cuidado como é que você transmite as informações, né? Porque quando não se tem uma comunicação formal, quando você não tem como provar aquilo que foi dito, fica o dito pelo não dito.
E fica a critério de quem ouviu acreditar ou não. Então, é muito bom que você seja claro nas palavras e que você tenha um mínimo de certeza que a sua informação chegou lá da maneira correta e que o outro interpretou da maneira correta, né? Abster-se de atingir o mensageiro, por exemplo, entender os rumores como algo natural na organização, respondendo a eles com calma, racionalidade e respeito. Eu sei que nem sempre dá, né? Quando acontece alguma coisa, nem sempre você quer ficar nessa condição aqui, de abster-se de atingir o mensageiro. Você quer atingir o outro, você quer fazer mal ao outro, você quer que ele saiba que ele lhe feriu, né? E aí você perde, olha lá, o finalzinho, perde a calma, a racionalidade e o respeito. Isso não é interessante, porque alimenta uma situação que, pensem comigo, um inicia o boato, inicia o problema, o outro vai lá e retruca e alimenta aquilo ali. O outro fica com raiva porque o outro retrucou. Perceba que nunca vai acabar. Não vai acabar. Exatamente. Não, não tem fim. E não tem funcionalidade, não acrescenta, sabe? E eu sei que na prática não é fácil. Não dá para a gente racionalizar e pensar, se eu responder aqui o fulano agora, não vai levar a nada, eu estou perdendo meu tempo e investindo numa situação que não vale a pena. A gente não para pensar assim, infelizmente. Mas é um exercício, tá? É um exercício tentar fazer isso aqui. Explicar decisões e comportamentos. Explicar fatos que possam parecer inconsistentes, injustos ou misteriosos. Não se abster de falar. A gente está falando justamente sobre comunicação. Então, se você sabe que algo que você fez ou deixou de fazer causou algum incômodo, algum desconforto, foi mal interpretado, e você pode esclarecer isso, não se abstenha de esclarecer. Esclareça. Não é um problema. Se o outro não quiser entender, é uma outra questão. Mas aí não é sobre o outro, é sobre a gente. É sobre o que a gente faz, é fazer a nossa parte. Ah, mas fulano não faz, não interessa fulano. Interessa que cada um faça a sua parte, tá? Manter canais de comunicação abertos. Ou seja, incentivar que funcionários cheguem a você com preocupações, sugestões e ideias. Principalmente quando se fala do líder, né? Se você é um canal de comunicação aberto, se o liderado entende que ele pode confiar em você, que ele pode chegar até você, ele vai fazer isso. E muitas, muitas dores de cabeça, elas podem ser evitadas dessa forma, tá? E aí, assim como na comunicação formal, a comunicação informal, ela também tem vantagens e desvantagens. Vantagens. Ela gera rapidez na transmissão das informações. Não precisa digitar nada aqui. Uma comunicação informal. Por mais que o conteúdo seja, né, formal aqui, mas a parte que a gente está conversando, que a gente está dialogando, é direto. Não tem meio termo aqui. É uma das vantagens, né? Motiva e integra as pessoas na empresa. Conversas motivam, aproximam. Não tem como ser diferente, né? Um momento na cantina, um momento que você encontra um colega no corredor, no banheiro, isso aproxima as pessoas. Reduz a carga de comunicação dos gestores. Quando os subordinados, por exemplo, conversam entre si, e eles mesmos repassam as informações entre si, apesar do risco ali dessa informação ser distorcida, é uma vantagem que há uma redução, sim, de que o gestor é que tem que passar todas as informações, tá? Completa a estrutura formal. É uma das formas de completar essa estrutura com mais formalidade. Quando você passa um documento formal e você leva uma informação, uma comunicação informal junto, por exemplo, você não só entrega, né? Ó, vai ter reunião, ó, tá aqui, o informe da gerência. Não, se você chegar lá e, por exemplo, você lê e explica, ó, tal hora vai ter reunião, por isso, isso e isso, acho interessante que você compareça, tal, enfim. Se você não for, você provavelmente vai ser demitido. São informações que são importantes, né? A comunicação informal, ela complementa a formal. Facilita a compreensão e a atualização, torna a velocidade superior às outras. É uma comunicação que ela é mais ágil, mais rápida, como a gente havia comentado anteriormente, mas também tem desvantagens, né? Ela gera boatos, ruídos e atrito entre as pessoas, justamente pelo que a gente já conversou, né? Dessa ausência da comunicação correta, de quem fala, de quem ouve e repassa. Provoca desconhecimento da realidade empresarial pelos gestores. Se tudo fica girando ali em torno das pessoas que não emitem as informações, só recebem e repassam, os gestores eles não têm muita noção do que está acontecendo. Então, imagine, por exemplo, você está como coordenador num determinado hospital e os técnicos decidem entre si que, sei lá, vão alterar a rotina ou o horário do lanche.
e não comunicam a você. Eles decidem entre eles que vai haver aquela alteração, porque fulano mudou do dia de plantão, fulano também mudou. Então, acho que está tudo bem se a gente decidir aqui e tira um pouco da mão do gestor essa linha de entendimento e de liderança mesmo, né? E é difícil de ser controlado. Quem é que controla a boca do outro? A gente não controla, né? Infelizmente. São algumas das desvantagens. E aí, dentro do setor de trabalho, como é que a gente pode melhorar essa comunicação? A comunicação com o paciente ela é extremamente importante. A gente falou muito aqui da questão de profissionais mesmo, né, da questão da ação ali dentro do setor. Mas se comunicar com o paciente, lembrar de ouvir o paciente é extremamente importante. É muito, muito importante, tá? Nem sempre o paciente, inclusive, ele vai verbalizar e se fazer entender com palavras, mas esse ouvir aqui, ele abrange também o você ler o paciente. Muitas vezes ele fala com o olhar, ele fala com o gesto, ele fala com o que ele não diz. Então, é extremamente importante você entender que essa comunicação com o paciente, ela precisa acontecer. A sua linguagem, ela precisa ser clara, precisa ser acessível. Eu creio que, em nome de Jesus, vocês vão sair daqui com muitas linguagens técnicas, sabendo muitos termos diferenciados e tarará, enfim. Mas, quando você for acessar o seu paciente, não precisa você chegar lá dizendo que você vai aferir a pressão diástole e a diastólica, entendeu? E tarará, porque ele sofreu um acesso venoso. Não precisa, não precisa enfeitar, mostrar que você sabe. Se você está lá, é porque você sabe, teoricamente, né? Pelo menos a gente espera. Então, deixa a sua linguagem respeitar o público que você está acessando. Permita que a sua linguagem ela seja acessível o tempo inteiro, tá? Não é ótimo quando a gente chega num lugar e explicam para a gente de um jeito que não faz a gente se sentir burro, né? Que explicam para a gente o funcionamento daquele setor, o que é que vai acontecer, o processo que você vai passar é esse, enfim. E pode ser assim quando a gente for profissional na área também, né? Integração com o setor médico. Tem a palavra setor ali que faltou. Integração com o setor médico é extremamente importante. Há um distanciamento, a gente sabe, infelizmente, há esse distanciamento, mas o que nós, enquanto profissionais, pudermos fazer para estreitar isso é de extrema importância, porque são equipes que se complementam. Não tem como o médico trabalhar sem o técnico, sem o enfermeiro, e vice-versa. Para para muitos procedimentos ali, não tem como. Para alguns até tem, mas para a maioria não tem, tá? Então, é importante que haja essa integração minimamente cordial entre esses setores. Aumento de visibilidade e conhecimento. Por que eu coloquei isso aqui? Participação em congressos, em conferências, permanecer se atualizando. Depois que vocês concluírem aqui, não se acomodem, não achem que vocês já sabem de tudo o tempo inteiro. Até porque a ciência é extremamente mutável e vocês estão entrando numa área extremamente científica, né? Então, a gente está vendo, por exemplo, nessa pandemia, como a ciência ela está evoluindo muito rápido, tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, e isso não vai regredir, é disso para lá. Ela vai ser cada vez mais mutável. Então, uma coisa que é realidade hoje, de repente não é. Na nutrição, por exemplo, o ovo já foi o mocinho, já foi o vilão, passou a ser o mocinho de novo, o vilão de novo, ele fica ali permeando, porque o artigo científico tal diz isso, o artigo tal diz isso. E onde é que a gente encontra essas informações? Estudando, acessando congressos, conferências, seminários, simpósios, enfim, se inteirando do que a gente puder dentro da área, né? E isso facilita a comunicação, porque você vai poder falar daquilo que você sabe. Quando a gente fala daquilo que a gente sabe, a gente, além de falar bem e falar correto, a gente pode arcar com todas as consequências. Quando você fala com toda a segurança daquilo que você não sabe e as consequências vierem, vai ficar complicado, né? Uma boa comunicação escrita é extremamente importante também. Saber o que você está escrevendo, se preocupar com o mínimo da escrita correta ali do português. Eu sei que nem todo mundo consegue, né, trabalhar essa questão da concordância, da pontuação o tempo inteiro, principalmente em tempos de internet, que a gente está acostumado, né? Tudo é o VC, o porquê vira PQ. Inclusive, eu cheguei a cometer esses erros em provas, eu lembro, assim que essa linguagem começou a aparecer, no ensino médio, eu lembro que o professor me corrigiu, assim, na prova, eu morri de vergonha, porque ele disse, essa não é uma linguagem formal para o estudante usar em prova.
Nunca esqueci. Essa frase estava lá em vermelho. Porque eu escrevi VC, usei o porquê eu pequei, e no lugar de escrever a palavra mais, eu usava sempre o sinal mais, né? Além de usar incorreto, porque eu substituí o uso do mas pelo mais. Então, enfim, uma série de erros, assim, o efeito dominó, um atrás do outro. Assim. Não, não percebi. Acostumada com a linguagem do MSN, na época do Orkut, né? Que a gente começou a escrever assim. Então, foi o boom do momento, né? Da internet, aquela coisa toda. E eu levei aquilo ali para a prova. Levei aquilo ali para a sala de aula e foi péssimo. Ele não descontou ponto, mas deixou um recadinho lá para mim. Eu me senti péssima, mas foi uma lição. Nunca mais eu fiz. Então, a gente tem que saber ter uma boa comunicação escrita. A internet é uma coisa, bate-papo com os amigos é uma coisa, o WhatsApp é uma coisa. Trabalho, setor de trabalho, como a gente está vendo aqui, é outra completamente diferente. Por mais íntimo que a gente seja de quem a gente está trabalhando, tá? Curiosidade quanto aos procedimentos técnicos, que aí complementa um pouco do que a gente falou anteriormente. Se você tem curiosidade, se você quer saber mais, muito mais vai ser feito, tá? Atenção às regras de segurança. Inclusive, era para eu ter perguntado isso antes. Vocês já pagaram segurança no trabalho, promoção à saúde e segurança no trabalho? A disciplina? Eu acho que tem na grade de vocês. Espero muito que tenha. É uma disciplina. Então, promoção à saúde e segurança no trabalho é uma disciplina só. Pelo menos na outra, na uso de EPI, né? Pronto. É uma coisa para vocês levarem para a vida, assim. Atenção às regras de segurança o tempo inteiro, principalmente no setor de vocês, que lida com perfuro cortantes, que lida com uma série de coisas que podem realmente trazer algum perigo à vida. É extremamente importante que vocês se atenham a isso aqui. E a comunicação entra nessa questão aqui da segurança, de o setor funcionar bem, para que essas regras elas possam ser mantidas, que a comunicação entre os participantes ali do setor, ela influa e contribua para que essa segurança ela seja mantida. E uma boa relação intra e interpessoal, que foi o que a gente falou bastante na nossa primeira aula, sobre como é importante para entender o outro se entender primeiro. Como é importante que, para que eu acesse o outro, primeiro eu me acesse. Então, todas essas nuances da comunicação. Deixa eu ver, meu Deus. Não, acho que é o pendrive aqui, acho que eu encostei. Todas essas nuances, elas vão ser respeitadas, digamos assim, cumpridas. Para que isso tudo aconteça, é necessário que primeiro o conhecimento e a relação intra e interpessoal ela seja respeitada o tempo inteiro. Tá? Aqui eu trouxe as referências, vou mandar esses slides para vocês. E aí, como eu falei, eu já ia tirar a máscara. Eu trouxe um texto para a gente discutir sobre um texto que fala sobre relações no trabalho. É um texto curtinho, uma página só. Ai, meu Deus. E a frequência de vocês, que eu deixei onde, meu pai? Ah, tá aqui. Eu vou trazer a luz do sol agora. Ai, bom dia. Aproveitem e já vão assinando aqui a frequência, por favor. As meninas nem assinaram, né? Esse texto complementa tanto o que a gente viu hoje, como o que a gente viu na aula anterior. A psicologia das relações trabalho. Eu peguei aqui. Por favor, obrigada. Não é um texto longo, é um texto curtinho. Se o horário tivesse um pouquinho mais avançado, eu ia pedir para vocês fazerem a leitura em casa e me trazer um resumo. Vocês preferem que a gente leia agora? Vocês preferem que a gente leia agora e discuta agora? Ou vocês querem ler em casa e me trazer um resumo na próxima aula? Também acho.
Exatamente. Excelente. Agora, não tenho como mandar para as meninas. Queria o número de alguém. Ah, não, mas também não tem ele aqui. Deixa. Pronto. Faça isso, por favor, Carla. Obrigada. E aí eu entrego a cópia delas na próxima aula. Tem bastante aqui ainda. É um texto que está disponível nesse site, segurança, que fala sobre segurança do trabalho também. E é um texto muito interessante. Olha só, vão acompanhando aí. A finalidade da psicologia, como a gente viu na primeira aula, né, é estudar o indivíduo, buscar descobrir os porquês, as características de personalidade, observar os comportamentos dele, ou seja, as reações das pessoas diante de diferentes situações. A psicologia ela estuda os comportamentos do homem e os seus processos mentais. A memória, a atenção, linguagem, raciocínio. E aí, falando um pouquinho sobre as relações humanas dentro do trabalho, dentro desse conceito da psicologia, olha só o que é que o texto diz. As relações humanas no trabalho podem influenciar de maneira negativa ou positiva. Foi o que a gente viu aqui, né? Os mais variados processos dentro da organização. As relações humanas no trabalho ditam o grau de motivação dos colaboradores, por exemplo. Né? Quando fala-se ditam esse grau de motivação, é o que a gente falou. A postura do líder, ela influencia. Um líder motivado, ele motiva. Um líder desmotivado, desmotiva. Né? Quando há um clima organizacional que favorece e estimula boas relações humanas, as pessoas tendem a se manterem mais motivadas e envolvidas com os processos da organização empresarial, por exemplo. Pessoas convivem e trabalham com pessoas e portam-se como pessoas, isso é, reagem a outras pessoas. A gente não fica inerte diante da ação de outra pessoa. A gente reage porque a gente é gente. Né? É isso que o texto está dizendo. Com as quais entram em contato. Então, as pessoas comunicam, se simpatizam, sentem atrações, antipatizam, sentem aversões, aproximam-se, afastam-se, entram em conflito, competem, colaboram, desenvolvem afeto. Perceba, a gente passa por todos esses processos. Dentro não só do setor do trabalho, mas por onde a gente anda. Né? O processo de interação humana é constituído através dessas reações voluntárias ou involuntárias, intencionais ou não intencionais. Deixa eu entregar lá. Esse conjunto de reações que a gente viu aqui em cima, como fala mais abaixo, ele pode ser intencional ou não intencional. Sabe quando você diz o santo não bate com a pessoa? Você nem conhece a pessoa, por que não bate? Né? Mas é o quê? É involuntário, a gente não controla com quem o santo bate ou não bate, por exemplo. Né? Porque somos humanos, é completamente natural. Práticas boas na relação do trabalho. São alguns itens, né, para vocês levarem para a vida. Respeite seu colega de trabalho, pratique a empatia. Vocês conhecem o conceito, né, de empatia, que é tentar colocar-se no lugar do outro. A gente não vai conseguir, porque para se colocar no lugar do outro, teria que ser o outro, com as experiências do outro, a vida do outro, a carga do outro. Mas é tentar. Esse tentar é a empatia, tá? Dê atenção com quem fala com você. Evite interromper a palavra, espere sua vez. A gente está numa época muito imediatista. Né? O outro fala, começa a falar, a gente nem espera o outro terminar a falar, a gente já corta a fala, não olha no olho do outro, a gente está aqui conversando e aqui no celular. E que é? Você quer? Ai, que massa. Né? A gente não olha, a gente não conversa, o outro não sente muitas vezes. Eu não sei se vocês já tiveram essa sensação. Tanto de vocês passarem, de se sentir mal, de provocar isso no outro, quanto do outro provocar isso em você. De você estar meio que implorando a atenção do outro enquanto ele está aqui, no telefone. Aí você fica assim, né? Mas então, fulano, e aí você faz umas pausas na conversa, né? Fala um pouquinho mais devagar para ver se o outro se conecta com você novamente. A gente está desconectado, né? Não entendi. Praticamente implorando por atenção. A gente não chega a verbalizar, né? Dependendo do tipo de relação ali. Mas o olho da gente implora. O corpo da gente fala, a forma como a gente gesticula, essas pausas que a nossa fala vai dando, é um pedido de atenção, né? E aí é interessante que a gente passe a prestar atenção nisso, a evitar isso.
Controle suas reações agressivas. Esqueça a indelicadeza e a ironia. Controlar-se não é fácil, né? Se fosse, todo mundo fazia, o tempo inteiro. Mas é um exercício. Tudo isso aqui é exercício, tá? A gente não nasce sabendo falar, a gente não nasce sabendo escrever, a gente não nasce sabendo nem andar, nada, comer, nada. Tudo a gente aprende. Exercício é repetição, é repetição. Errou, faz de novo, até acertar. E quando acertar, vai errar de novo e faz de novo, enfim, não interessa. Mas o que importa é tentar controlar essas reações. Quando você se acostuma a ser agressivo e vê que isso, teoricamente, não dá em nada, você não vai mudar. Mas aí você vai acabar sozinho. Em algum momento, você vai acabar sozinho, tanto a nível pessoal quanto profissional. Dificilmente as pessoas se mantêm no trabalho tendo reações agressivas. Quem é que quer um profissional na sua equipe? Ou quem é que quer ser atendido por um profissional agressivo, que tudo reage, que não dá um bom dia, que não cumprimenta, que além de mal educado mesmo, quando falta-se a educação, né, desses cumprimentos básicos, mas também é agressivo mesmo. A gente sente que é como se o outro tivesse raiva da gente, a gente muitas vezes nem conhece a pessoa e ela chega ali descontando todas as suas amarguras na gente e a gente fica até mal. E aí é interessante que a gente passe a se monitorar um pouquinho mais. Porque. Você conhecia? Você conhecia a pessoa ou não? Sim. Bom dia, mas de 2, 3 e a pessoa não respondeu, foi mal amada. Então, esse mal amado a gente tenta conter. É justamente isso, é exercício, né? Sempre que precisar resolver algum problema, procure o seu superior, não pule hierarquia. É importante. Se você não for o coordenador do setor, o diretor, enfim, se você não for, né? As pessoas que, aliás, se você não for a pessoa que é procurada pelos outros, se você for a pessoa que vai procurar, não pule etapas, não fique delegando, não fique repassando a fulana, fala lá por mim, faz lá tu, não. Assuma o seu papel. Cada profissional é cada um, né? Na vida, isso é a nível pessoal, profissional, espiritual, tudo. A gente é um só. Não tem como. Então, não delegue as suas funções para outra pessoa, não. Tá? E faça o que tem que ser feito. Se é procurar o superior, procure o superior. Conheça melhor as pessoas com quem irá trabalhar, com o intuito de compreendê-los e se adaptar às suas características individuais. Perceba, não é sair fazendo o questionário do Bolsa Família com a pessoa, perguntando o nome onde mora, que você é casado, o histórico familiar de doença. Não. Mas é tentar entender minimamente o jeito de funcionar do outro, ainda que seja só observando. Às vezes você não precisa perguntar para entender mais ou menos como é que o outro funciona. Eu não sei quem foi que falou aqui na outra aula. Professora, a senhora gosta muito de preto. Foi você. Segunda aula. Eu disse, mulher, segunda aula, tu já percebeu? Ela percebeu desde a primeira. E eu só tinha vindo com uma calça preta. Então, assim, ela entendeu mais ou menos, ela não sabe nada da minha vida, mas ela entendeu mais ou menos ali o meu gosto. Inclusive, coincidentemente, cá estou eu de preto de novo. Pela terceira semana consecutiva, mas tudo bem. E aí é entender o jeito do outro. Então, por exemplo, se ela precisasse, digamos, escolher uma cor para mim, sei lá, o fardamento dos professores vai ser escolhido pela Nayara. Pela Nayara. Eu acho que aí ela vai querer vir de amarelo. De certeza, bota aí. Eu volto pela professora aí, pela amarelo. E, gente, não, tá todo mundo vendo que eu gosto de preto, pelo amor de Deus. Então, assim, isso é uma das coisas que a gente comunica sem falar, mas tem muita coisa que a gente fala. Então, presta atenção nas pessoas que convivem com você. Elas estão falando o tempo inteiro, mesmo quando elas estão caladas, tá? Práticas ruins na relação de trabalho. Falta de empatia, né? Como a gente viu anteriormente, praticar empatia. Se ela falta, é ruim. Diante de um problema ou de uma dificuldade do colega, muitos tendem a permanecer distantes, ou seja, não se coloca no lugar do outro para tentar entendê-lo. As meninas que saíram aqui, por exemplo, para dar um auxílio a Cauane, né? Elas não tinham necessariamente a obrigação de fazer isso. A obrigação elas não tinham. Inclusive, elas não pensaram que elas poderiam ou não ser prejudicadas. Por mim, jamais. Inclusive, já deixei claro para elas, deixando para vocês também, que eu não vou colocar falta, não é justo. Né? Foi um auxílio que elas foram dar à colega delas e está corretíssimo. Mas muita gente não faria isso. E eu não estou falando de vocês que ficaram aqui, por exemplo. Vocês ficaram porque viram que elas já tinham suporte. Se não tivesse, eu não tenho dúvida
que 99,9% de vocês, a gente deixa aquela margem de segurança, né? Para não dizer 100%, mas 99,9% de vocês faria exatamente o que as meninas fizeram. E vocês só estão aqui mais calma. E eu também só estou aqui mais calma porque vi que ela ficou bem. Eu não ignorei, eu poderia ter ignorado completamente o chamado. Ter dito, não, mulher, então tá certo, vai para casa. Mas eu fiquei ali, fiz um exercício de respiração com ela, desci com elas, por isso que eu demorei, me certifiquei que ela estava minimamente bem, acomodada para poder voltar para cá e continuar o conteúdo com vocês. É o mínimo, que infelizmente nem todo mundo faz. E eu não estou querendo me gabar, nem gabar as meninas também, mas é o mínimo. Mas numa sociedade que não tem feito o mínimo, a gente precisa pontuar essas coisas para trazer à tona, né, esse senso mínimo de humanidade que a gente precisa retomar. E a empatia é importantíssima. Desrespeito. Situações desrespeitosas causam diversos transtornos entre colaboradores de uma empresa. Comentários ofensivos e atitudes rudes são algumas das situações em que o desrespeito mostra sua face. Quem nunca teve um coleguinha de sala, um coleguinha de trabalho, que se acha íntimo de fazer comentários sobre o seu corpo, sobre o horário que você chega, sobre como você subiu rápido de função, né? Pode falar, gente. Às vezes sai sem a pessoa. Mas aí já não faz a segunda vez. Adianta, porque se o outro percebe, não adianta pra gente quando o outro percebe que errou com a gente. Adianta, pode prestar atenção, adianta. Não é que a gente nunca mais vai errar. Isso aqui não é um manual para nunca mais errar. É um manual para a gente começar a se monitorar e repensar algumas coisas e retomar o lugar do acerto quando errar, porque sim, a gente vai errar. O tempo inteiro, sai daqui eu vou errar, não tem como, tá? Talvez eu não espere nem sair, talvez eu erre aqui mesmo. E é assim mesmo, mas é recomeçar. Então, por exemplo, comentários ofensivos sobre o outro, eles podem ser evitados muitas vezes, mas tem pessoas que fazem questão de fazer. Não sejamos essas pessoas, né? Individualismo, não pensa no coletivo, mas somente em si próprio, o que acaba tornando o ambiente de trabalho uma disputa, ao invés de um ambiente de colaboração. Quando o outro acha que só ele é o dono do setor, só ele sabe de tudo, só ele já entendeu. Fica muito difícil, porque você não se integra à equipe, muitas vezes o seu comportamento afasta a equipe, você vira alvo, e é completamente desnecessário, porque ninguém funciona sozinho. Ninguém, canto nenhum no mundo. Um ermitão não funciona sozinho. Vocês já sabem o que é um ermitão, né? As pessoas que se isolam para viver nas montanhas, nas florestas, enfim. Mas em algum momento, por exemplo, ele está lá, o conhecimento que ele usa, por exemplo, para fazer fogo, foi feito por outra pessoa. Não foi ele que fez. Então ele acha que está sozinho. A roupa que ele está usando, por mais que seja de pele, de animal, não sei o quê, aquela técnica que ele usou para matar o animal foi desenvolvida por outra pessoa. Então ele não está sozinho. A gente nunca está sozinho, tá? E esse individualismo ele só atrapalha. Trabalho em equipe. Outra coisa importante a destacar também, para a gente encerrar por hoje. É um esforço coletivo para resolver um problema, perceba, é um esforço e é coletivo, não é de um só, para se resolver um problema. O trabalho em equipe pode ser descrito como um conjunto ou grupo de pessoas que se dedicam a realizar uma tarefa ou um determinado trabalho por obrigação ou não. E esse trabalho em equipe, ele possibilita a troca de conhecimento e agilidade no cumprimento de metas e objetivos compartilhados, uma vez que ele otimiza o tempo de cada pessoa e ainda contribui para se conhecer outros indivíduos e aprender novas tarefas. Quando se fala aqui que otimiza o tempo, é porque no trabalho em equipe, teoricamente, divide-se as funções. Então, se uma pessoa só não está fazendo tudo, mas se aquela mesma tarefa foi dividida para várias pessoas, você vai ganhar tempo, né? Ganhar conhecimento, interagir com outras pessoas que pensam diferente de você. O trabalho em equipe ele é essencial nas relações de trabalho. Quase todos os projetos apresentam melhores resultados quando desenvolvidos por uma equipe, não apenas por um único indivíduo. O bom funcionamento de uma equipe vai depender da personalidade de cada elemento e percebam, eu fiz questão de destacar o relacionamento entre eles. A forma como você se relaciona com seus colegas de trabalho, com o restante da sua equipe, é de extrema importância para dizer se aquela equipe vai ter sucesso, se ela vai se destacar ou não. Se a gente fica se enxergando como único, diferente, a única pessoa que detém todo o conhecimento,
dificilmente a gente vai avançar. E a equipe também. Então, vocês, por exemplo, por mais que vocês convivam aqui, entendendo que lá na frente, quando vocês concluírem o curso, vocês provavelmente vão trabalhar sozinhas, nesse momento vocês são a equipe. O sucesso de uma é o sucesso de todos. Se alguém se destacar negativamente aqui, não vai ser o fulano que se destacou negativamente, a fulana, né? No caso de vocês, que são só mulheres. Mas vai ser a turma que a fulana faz parte, aquela menina daquela turma. Então, perceba, a gente carrega o grupo, a gente carrega a equipe, né? Não é só o nosso nome. E quando vocês estiverem na área, não, além de não ser só o nome de vocês, vocês vão carregar uma profissão também. Então, isso é muito sério, né? Entender que as nossas ações, elas têm um peso individual, tem, mas elas têm muito mais um peso social e logo, logo para vocês um peso profissional. Então, comecem a levar a sério o que vocês fazem. Eu não sei se foi aqui que eu comentei, que a gente vira vitrine. Desde quando a gente se torna estudante. Vitrine. Eu lembro que a primeira vez que eu ouvi isso, eu achei demais. Mas, parando para pensar depois e vivenciando algumas coisas que eu vivenciei, quando eu ouvi essa fala até aqui, faz total sentido. As pessoas observam o que a gente faz o tempo inteiro. E eu não estou falando só de rede social. De rede social também, né? Porque hoje a gente tem Instagram, Facebook, WhatsApp, se expõe, enfim. Mas na vida, a forma como a gente se comporta, por exemplo, desde o momento que a gente resolve fazer um curso como esse, é de extrema importância. As pessoas lá fora, né, que estão ali, elas passam, por exemplo, e sempre veem que tem uns estudantes ali na frente. Se eles não estão em horário de aula mais, ou se eles estão, como é que fala, gaseando aula, quem está lá fora jamais vai saber, né? Mas o primeiro pensamento não é bacana. E aí pensa, se lá na frente, de tanto ver você aqui na frente, no horário de aula, a pessoa passa aqui todo dia, e vê sempre você aqui, você nunca está dentro da sala, você nunca está dentro do prédio, sempre lá fora. E a pessoa lá na frente chega no hospital e é você que vai atender, você acha que a pessoa vai querer? Ela pode não ter escolha, ela pode até ser atendida por você, mas ela não vai ser atendida feliz. Porque a sua referência para ela é daquela pessoa que, enquanto o curso estava acontecendo, ela estava fora da sala de aula, ela não estava dentro. Essa referência, para mim, pegou forte. Quando eu comecei a estudar nutrição, e olha que eu já tinha uma faculdade, eu já tinha uma pós, mas isso me pegou pesado, assim, porque muitas colegas de sala minha não assistiam aula. Muitas. E uma professora comentou com a gente que ouviu na cantina alguns alunos comentando, aliás, a mãe de um aluno que foi lá, porque tem, como vocês, né, vem de outras cidades, e a mãe da aluna veio e comentou que sempre que vinha, a menina nunca estava na sala da outra turma. Nunca estava na sala. Então, tinha quem falasse da roupa que o pessoal ia estudar, que para mim isso não é um critério, mas enfim, há quem fale, né? Da roupa, se você está na sala, se não está, se você chega cedo, se não chega, se você entra e sai toda hora. São coisas que são observadas e a gente está se encontrando lá fora o tempo inteiro. E logo mais vocês, eu espero muito, serão referências na área de vocês. Mas que tipo de referência vocês serão? Né? Referência a gente sempre vai ser, vitrine a gente sempre vai ser, até quem finge que não está vendo a gente está vendo. R, para você ver, se não vai aparecer, brotar gente do chão, assim, de gente que você nem sabia, né? O Instagram é uma boa comprovação disso. Suma um pouquinho e apareça do nada. Ou termina o namoro, né? Para você ver o tanto de gente que vai brotar, que estava ali só esperando, entendeu? Diversas... Ainda tem esse detalhe. Mas diversas são as situações que mostram para a gente que a gente é vitrine a nível pessoal e a nível profissional isso não é diferente. Isso é muito sério. E, como eu falei, desde aqui, desde a sala de aula. Não comecem a levar o curso de vocês a sério quando vocês estiverem com o registro na mão, não. Comecem a se enxergar e a se posicionar dessa forma. Não, podem ficar, é de vocês. Desde já. Justamente. Exatamente. A minha mãe me deu até um exemplo essa semana. Eu não sei se é desses vídeos prontos que ela vê no WhatsApp. Eu fiquei meio assim, se essa história era verdade ou não, mas faz total sentido. De um médico que sempre recebia um dinheiro do aluno para não reprovar. Quando o aluno entregava para ele a prova em branco,
ele entregava um dinheiro por baixo. E aí o professor nunca reprovou ele. E ele passou em medicina, né? Concluiu o curso, enfim. E tempos depois, a esposa dele precisou de um procedimento. E quando ela chegou para ser operada, era esse ex-aluno, que ele pediu para acompanhar a cirurgia e disse que o aluno tremia muito. E o procedimento não foi correto. E o próprio professor dele precisou intervir de maneira urgente. Eu achei um pouco fantasiosa, assim, essa história. Minha mãe contou umas histórias boas, assim, que ela vê umas coisas no WhatsApp. Mas, assim, faz sentido. Faz sentido. E quantas situações dessas não devem ter acontecido aí fora, de profissionais que se formam de qualquer jeito, não só na área da saúde, mas em todas as áreas, e na prática eles não conseguem executar. Um colega de profissão da minha irmã, por exemplo, ele fez um prédio, o prédio simplesmente caiu. Tem noção que é você construir um prédio, assinar um projeto, aquele projeto ser executado com o seu nome e ele cair? É muito sério isso. Não tinha ninguém, graças a Deus, a obra não estava concluída, de tão longe. A obra não estava nem concluída, mas caiu. Óbvio que tem a questão da equipe que vai executar, que tem que ser boa também, não é só o projeto ali no papel, né, que é importante. Mas foi falha de algum profissional teoricamente capacitado para fazer aquela função, né? E o prédio veio abaixo. E erros médicos estão aí também, nessa mesma linha de raciocínio, de profissionais que estariam capacitados para cometer, para acertar e cometem erros. Então, assim, se a gente puder fugir disso, porque inevitavelmente, em algum momento da vida, a gente vai errar, inclusive profissionalmente, mas que não sejam erros fatais e que sejam erros evitáveis, que não sejam erros por falta de conhecimento, por falta de uma disciplina que você teve acesso aqui e por negligência sua você não acessou. E aí, lá na frente, né, é você prejudicar a vida de alguém. Então, perceba, esse curso, por exemplo, prepara vocês de diversas formas. A gente está preparando primeiro mentalmente, abrindo a mente de vocês, para as relações, inclusive. Vocês vão continuar convivendo com pessoas o resto da vida, por mais que você trabalhe sozinho no setor, mas vai lidar com gente, não tem como. Então, aproveitem isso aqui, aproveitem o tempo inteiro, porque vai fazer total diferença. Ainda que vocês achem que não, ainda que uma disciplina como essa e tantas outras não faça muito sentido, vocês estejam ávidas para ver logo ali a questão de pegar e tal. Não se prendam a isso agora, cada etapa é importante. Tá? Inclusive o momento de estudante. Tomem posse já, desde já, desse comportamento. Tá certo? Meninas, por favor, me deem notícias depois da Cauane. Alguém tem que ter o meu número, tá? Bom feriado, aproveitem. Descansem bastante. Não vou passar atividade para casa. Tá? Deus abençoe. E até terça, né? Terça já tem aula, dia 30, terça? Ah, então terça não tem. Não, então até. Até. Não, não precisa. Não. Boa noite, pessoal de Manda os casa. slides, viu, professora? Oi? Boa noite, Manda os professora. Como é que slides. vai ficar a Eu vou nossa mandar um texto para frequência? vocês quando eu chegar em casa, porque eu não estou com ele. Estou com ele no pendrive no computador. Quando eu chegar em casa, eu encaminho e vocês encaminham no grupo para Pronto, fazerem a pronto, leitura. tá certo. Ô, professora, aquele resumo que foi feito na última aula, eu vou fazer e entregar a senhora hoje, viu? Você ia me entregar hoje? Eu ia entregar hoje. Aí eu vou só terminar umas coisas e tiro foto e mando para a senhora. Você pode trazer na próxima aula. Ou Pode? me mandar a Tá foto certo. pelo WhatsApp. Viu? Pronto, tá certo. Tá bom. Tá bom, meu bem. Boa noite. Aproveitem o feriado. Qualquer coisa é só falar no WhatsApp. Tá.